Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Hoje, terça-feira, dia 16 de julho de 2019, 18 horas e 3 minutos. Eu agradeço a sua audiência e apresento uma novidade. Na quinta-feira não teremos o Radar. Haverá um programa ao vivo às 20 horas. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, você pode se inscrever. Vai ter ao vivo, para a galera que quiser acompanhar aí no YouTube. É bom que você se inscreva, para que você garanta todas as comunicações inerentes a esse evento, né? Os segredos da lucratividade. Aqui tem um currículo meu. Só colocar aqui quero me inscrever. E aí eu vou falar de como é que a gente entregou quase 9.000 pontos no índice futuro para o pessoal da imersão de junho. Vou fazer uma recapitulação e estudo de caso da Via Varejo. Vou revelar qual é a ação que nós realizamos lucro em junho, que deu 35%, um ativo extremamente polêmico, que nós acertamos na veia usando uma técnica diferenciada da minha metodologia. E para quem não sabe, eu estou desbravando o mercado norte-americano. Estou voltando a operar lá. Eu operei entre 2012 e 2014. E eu também utilizei uma técnica exótica que eu desenvolvi, mostrando a eficácia, o poder da nossa metodologia. Acertei uma ação também que será revelada. Isso daqui tudo com comprovação e tal, no evento. Então vai ser na quinta-feira, às 20 horas. Então se inscreva, porque aí você recebe o link de transmissão, o lembrete e tudo. Ok? Até só nome e e-mail, aqui não tem frescura, você não tem que responder questionário, você coloca teu nome, e-mail, enviar, você está inscrito e acompanha conosco, tá bom? E eu vou deixar também o link da imersão técnica Top Traders, 7ª edição, 24 e 25 de setembro, com todas as informações possíveis e imagináveis aqui. Entre na pré-lista, assim você garante desconto de primeiro lote, garantia de matrícula. Ok? Então vamos aqui às bolsas americanas. Então as bolsas americanas trabalham numa sessão de correção. A tendência é de alta, mas era algo em algum grau esperado já, né? Então o S&P fechou em queda 0,34, Dow Jones caiu 0,09, Nasdaq 0,43 e o petróleo desabou. Nós até estudamos ontem que ele estava no ponto-chave. Agora o ouro em queda talvez signifique até uma migração, né? Apetite por risco, o mercado aproveitando a correção para se posicionar. Então, eu vou começar os nossos estudos de hoje falando justamente das bolsas americanas, ok? Legal. Então vamos ver o que os gráficos nos dizem ali. A gente que está aí no dia a dia estudando esses ativos, a gente sabe que existe uma tendência de alta, né? Obviamente é a palavra da moda. Por isso que eu estou falando aqui ironicamente. Então, você tem aqui o Dow Jones, né? Apesar que, para mim, atualmente eu estou usando mais o índice Nasdaq como referência. Então você tem o Dow Jones fora da banda, dentro da banda. Tem mais espaço para corrigir? Teoricamente, sim. Só que o Dow Jones ele tem resistido muito a correções. Por exemplo, esse movimento esses 4 candles aqui de alta foi em linha reta, né? Então eu acredito mais numa correção no tempo do que justamente no preço. Agora eu não acredito, por exemplo, que as bolsas americanas continuem uma escalada. A média nos 26.800, o mercado a 27.335, né? Então eu acho que tem alguma limitação, mas não tem nenhum sinal de inflexão. No caso do S&P futuro, já é um pouco diferente. Essa LTA ela é mais fidedigna. Nós temos ontem um pequeno candle aqui de atenção e hoje a mínima dele foi perdida, mas só que logo a seguir, aos 3.004 pontos, nós temos um suporte, né? Então pode ter um teste do topo anterior, se ele for respeitado, pode voltar a subir, reagir e formar um pivô. Então não existe um sinal, por exemplo, que seja
mais claro ou contundente. Assim como no índice Nasdaq, né? Nós temos uma resistência, um suporte a 8.176, temos também a 8.170, né? Então, mas aparentemente assim existe algum espaço. Eu acho mais provável que nós tenhamos assim uma continuidade da alta do mercado americano pujante de forma relevante. Eu acho improvável no curto prazo. A questão é se a correção no tempo ou no preço. Essa é a minha opinião. Eu acho que está mais para ser no tempo, mas se for no preço também não seria, por exemplo, uma surpresa, algo imprevisível aqui, um evento de cauda. O EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York, faz um movimento mais natural. É uma correção no preço, ela não é no tempo, né? O movimento ele é mais contundente, o gap foi fechado e não segurou os preços. E você vê que você vai tendo um fenômeno de aproximação de preços e média, é normal, né? Então, essa média ela pode sim subir, encontrar os preços, talvez na LTA, ou o mercado pode segurar a onda e puxar a média e não tocar a LTA. Então, mas assim, não existe, por exemplo, um sinal forte que o mercado vai retomar a tendência de alta, a não ser essa máxima aqui do dia 31 de janeiro, que é 45,72. É um ponto importante, porque ele marcou um topo que levou o mercado simplesmente de 45,72 até 36,70. Então é um ponto a ser observado também. Falando do petróleo crude oil WTI, negociado na NYMEX em Nova York. Ontem eu havia comentado, né, que teve água no chope, aqui um balde de, não foi nem de água fria, de água com gelo, porque o petróleo fez tudo certinho, arame na média, bateu, respeitou, aí rompeu o pivô, $60 com 26 centavos. Só que ele tentou 1, 2, 3, 4 vezes. Quando é assim, pessoal, geralmente desceu, perdeu média, perdeu LTA. Então, e o mercado pode entender isso aqui, inclusive, como um rompimento falso de pivô e até um topo duplo, né? Então, eu acho que pelo menos dos 56 ele desce aqui para testar, salvo uma reação imediata já a partir de amanhã. E aí nós temos o Brent Crude Oil negociado na ICE em Londres. Interessante que essa LTB, que pode ser a neckline de ombro, cabeça-ombro invertido, não chegou a ser tocada e nós tivemos um rompimento falso de 6684, né? Então bateu 1, 2, 3, 4 vezes, desceu e fica com uma configuração baixista aqui, sem dúvida nenhuma, com perda de média e tal. Como eu tenho dito a vocês, o Brent tem uma leitura mais fidedigna, mais técnica ultimamente. Então, se nós tomarmos como base essa LTA, digamos que o Brent está perto aí de um ponto-chave e isso aqui remete até um triângulo, correto? Falando das criptomoedas, Bitcoin em dólares, definitivamente eu dizia a vocês que a configuração é baixista, né? Os candles vermelhos aqui com corpo. Houve a perda de 9728, né? Ontem houve um sinal, mas eu não acreditava nele, que era um arame. Ele foi varrido, quer dizer, venda no comando, simples assim. 11% de queda, eu acho que nós teremos oportunidade em breve, né? Inclusive, eu abri conta numa outra corretora aqui no Brasil para ter mais flexibilidade. E eu acho que a gente vai ter uma compra em breve, mas definitivamente não é agora, né? E aí temos o Bitcoin Cash.
né, que as criptomoedas eu gosto de, assim como eu fiz com o Brent, que adiantou o movimento em relação ao Crude Oil WTI, o Bitcoin Cash tinha algo muito claro aqui. Ele tinha ombro, cabeça, ombro, ombro, cabeça, ombro, ombro, cabeça, ombro. Quer dizer, quando você tem figuras menores aqui de um oco e depois ela maior, dificilmente não aciona. Acionou. Se o mercado tivesse demonstrando alguma força no curto prazo, a gente poderia entender 269 como alvo, mas aparentemente virá a 22770. Essa é a impressão que passa. Tá? E aí pode ter uma compra bombástica, porque se chegar aqui, vai estar extremamente distante da média. Tá? E aí, a seguir, nós temos o Litecoin, em dólares também. O Litecoin, na verdade, assim, quando você tem uma metodologia, pessoal, você tem que aplicar. Tá? Litecoin, topos e fundos ascendentes. Aí você tem uma resistência aqui. 144 mil dólares. Rompeu no dia 22 de junho, falsamente, rompimento falso. Quase uma estrela cadente, precisaria ter um corpo um pouco menor, uma sombra maior. É para colocar lucro no bolso. Aí ele repicou, ele deu uma outra chance aqui para quem estava atrasado na LTA. Ela foi perdida. Agora, quem ficou comprado aqui embaixo está quase no alvo do movimento de queda, né, que seria 73,457. Aí vira pray trade, compra e reza, né? Então tem que aplicar as técnicas que você conhece, de fluxo, de gráfico. E aí, por fim, o Ether e o Ethereum, movimento mais claro para realizar lucro do que do Ethereum, só a água, que é transparente, né? Topo, fundo, topos e fundos ascendentes. Aí nesse dia, no dia 26 de junho, tem uma mega sombra superior, uma estrela cadente, quer dizer, é para sair fora, né? Aí depois perdeu a LTA e vai desabando. Então eu acho que vai ter uma compra legal nas criptos, mas ainda não tem um sinal, ok? Mas era algo extremamente previsível, de fácil leitura, que nós adiantamos aqui desde o primeiro dia, essa movimentação. Vamos tentar pegar a virada para, né, a pós-correção novamente. Certo? Então, deixa me ver se nós temos aqui algum ativo dos pedidos do YouTube que justifique o uso do TradingView. Caso contrário, eu encerro. Tem um dos pedidos, é uma criptomoeda, o aluno passou como código sendo link. Eu acho que é essa aqui, né? Em dólares americanos. Olha, esse gráfico não dá para estudar muita coisa. Ele tem uma base de dados muito... Então vamos ver aqui. Eu acho que como chain link eu vou conseguir ver melhor, correto? Chain link. Em Bitcoin. Ela está dividida... Ó, Chainlink Calculated by TradingView. Então acho que é isso aqui, né? A fonte aí é a Binance. Bom, o que a gente percebe aqui é bastante volatilidade, né? Eu não sei se é esse gráfico mesmo, acredito que sim. Mas passou por um processo corretivo também, né? Por um processo corretivo. E haveria mais algum espaço para cair, talvez. É que esse gráfico, essa escala está confusa. Sendo bem sincero, deixa eu ver aqui. Eu acho que aqui... na verdade está bem parecido. Essas duas fontes. Então está numa topos e fundos descendentes. Uma barra como essa é uma Urubuzu, não existe um sinal de inflexão.
Ok, então esse é um dos pedidos do YouTube. Maravilha, é bom que a gente já conhece essa cripto e tal. E amanhã tem fluxo cambial, eu estou numa expectativa muito grande para saber o que os estrangeiros fizeram pós-previdência, muito importante essa informação. E falando aqui de bolsas de Ásia e Europa, leve queda na China, Europa mais uma sessão altista, seguindo o que era mais provável de acordo com os gráficos, né? Nós estudamos ontem. Então, nós teremos a seguir aí na tela a Bolsa de Xangai. Essa leve queda não anula o martelo, né? O interessante desse martelo é que ele fechou o gap, houve uma boa reação. Gap é gap, né, pessoal? Passou direto pelo gap, geralmente mostra muita fraqueza, respeitou. Acho que tende a subir, simples assim. No caso do índice DAX, a alta de hoje foi uma alta... softwares. Deixa eu ver aqui, 12. Tá faltando do dia 15 aqui. É complicado, né? Até o broadcast. Mas assim, é uma alta acima da média de 21, previsível. E a gente pode ter uma retomada sim. Vamos ver aqui o índice FTSE. No caso, o índice FTSE está correto, né? Dia 12, dia 15. Uma correção estritamente técnica, até a média móvel de 21, né? Entre este topo marcado dia 23/4 e 19/6, né? 18/6, então digamos que numa região entre topos, digamos assim. E até tem um jeitão aqui de mastro bandeira, então perceba que a mínima de hoje é a máxima maior que ontem. Então nós temos a compra no comando no curtíssimo prazo após um período corretivo na Europa. Perfeito. Então vamos, até para dar continuidade aqui, falar dos pedidos do YouTube. Então, utilizando-se dos serviços do Cartesian, nós temos Pomo 4, que é a Marco Polo. Uma ação que simplesmente, olha, veja, ela subiu em linha reta de 3,50 a 4,10. E veio buscar a média, movimento natural. Acima de 3,93, que é onde ela faria aqui um pivô de baixa, né? Topo, fundo, topo. Eu acho que a compra voltaria à cena, digamos assim. Então, assim, a Marubuzu tem volume, só que o ativo corrige, né? Houve um movimento fortíssimo aqui, a gente pode trabalhar até com FIBO nesse caso. Em algum momento, né, realizar-se-á o lucro. Eu nem vou colocar milimétrico aqui pegando mínima, mas veja que está na primeira retração de FIBO também. Então, movimento técnico. A seguir, PK4. Pedido do YouTube também. A Pão de Açúcar, além de ser um trader, o camarada para acertar a Pão de Açúcar tem que ser um mágico. Não, o Mr. M seria um bom trader para ela. Que aí o bom é que o Mr. M iria operar e contar o truque pra gente depois, né? Eu fiz uma operação pública com esse ativo já. As pessoas falam muito da operação da Gerdau, algumas com índice também que eu faço, os desafios, não te vejo nos 80 mil pontos, 97. Mas essa operação, quando eu fiz com Pão de Açúcar, foi uma das mais técnicas. Assim como teve uma com Hipermarcas também, que a gente ganhou uma bolada. Porque ela é um ativo extremamente difícil de operar, mas eu não pretendo voltar a operar tão cedo, assim como Embraer também, que foi uma que me deu uma dor de cabeça durante um tempo, mas depois deu um bom lucro também, e JBS também. Então são 3 ações que eu fiz operações públicas e nós tivemos um excelente lucro nas 3, diga-se de passagem, mas que a dor de cabeça que deu eu não volto a operar tão cedo. Exemplo, entre março e abril, ela fez um ombro, cabeça, ombro invertido. Ó, ombro, cabeça, ombro. Ela tocou a neckline e desabou, quer dizer, uma ação traiçoeira. Não estava tão longe de média, ela tinha rompido um pivô, então não é uma ação confiável. Por exemplo, quem diria que ela faria esse gap aqui, ó, no dia 27? Então,
Eu definitivamente acho abominável as três ações. Principalmente Embraer e Pão de Açúcar. A JBS é uma ação mais técnica. Né? É um dos pedidos, inclusive, aqui do YouTube. Lembra que eu falava para vocês que quando a JBS saísse das páginas policiais, ela poderia facilmente valer 20, 25, 26 reais? Então é isso, a ação, ela... Pessoal, é a maior empresa de proteína animal do mundo. Né? Não é uma empresa qualquer que iria quebrar. E ela foi subindo, 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 subindo. Eu acho que o dia de realizar lucro foi o dia 11/7, porque existe uma região de resistência 24,78. A ação rompeu, não consolidou-se, houve um engolfo que fechou dentro da banda de Bollinger, do território das bandas. Quer dizer, para colocar lucro no bolso, é a minha opinião. Então é isso que eu acho de JBS. E aí nós temos a SLC Agrícola. A SLC é uma das ações que os poucos trabalhos que eu acompanho na internet ou as casas research, algumas eu sou até assinante inclusive, eu tenho a humildade de estar sempre procurando aprender, é uma das ações mais comentadas em canais que comentam fundamentos e tal. Não existe justificativa fundamentalista para estar nesses preços. Né? Sejam as commodities, as terras e tal, e a ação não está esperando o governo liberar estrangeiro comprar terra também, porque não estava liberado e ela chegou recentemente, aí no horizonte de 10, 9 meses atrás, bater aqui perto de 32, 33 reais. Ela caiu pela metade. Para essa ação vale a máxima uma coisa comprar a 32, uma coisa comprar a 16,90? Talvez. Né? Eu acho que um sinal extremamente técnico, muito favorável à compra, seria um fechamento. Eu acho que aqui nós poderíamos fazer o seguinte. Claro, esse fundo tem que ser marcado. 16,73. É um fundo que gerou uma alta muito importante, até 21,50. Isso em maio. Então a gente marca aqui. É um ponto de força, né? Um ponto relevante aí no gráfico. Mas eu acho que o ponto-chave é esse, ó. É o 17,27. Apesar de eu não gostar de comprar o rompimento, isso daqui seria rompimento falso. Aí vocês sabem que já me agrada muito. Então imagina que eu estivesse líquido na ação. Se ela romper no intraday, o 27,27, passar pelo menos uma hora trabalhando acima desse ponto, por exemplo, um candle de 60 minutos, eu acho que valeria uma compra até ousada, porque você trabalharia com ativo na contramão do mercado, um rompimento falso. Então, quem sabe um rompimento falso com W, né, 18,94 como eixo e alvo aqui em cima 21,46. É possível. Ok? Perfeito. Uma das ações que eu separei como destaque do dia foi Albor. O setor de varejo e de construção tem como característica grandes movimentos em mercados como o nosso, né? Mercados, a gente pode estar em período de correção, mas mercados compradores. Hoje eu vou falar dela e da Lopes. Agora, a compra boa, eu acho que é na correção. Por exemplo, ontem sim, hoje eu já não entraria, tá esticada, porque ontem foi feito um arame. Um gap fechado, o outro não. Então esse gap, ele fica configurado como de fuga. Então eu acho que assim, quem está no trade pode monitorar por um gráfico de 30, 60 minutos. Quem não está, aí eu já acho que é complicado, porque a média está em 1,70, a ação está 2,9. No caso de Lopes, por exemplo, ela... Lembra que a gente falava em compra aqui embaixo, né?
ela chegou bem perto dos 5,83. Né? Aí ela fechou esse gap e, pessoal, a compra entra rasgando, é tendência, né? Aí a compra, quer dizer, ativo de qualidade descontado, mercado imobiliário em recuperação, né? Agora você vai comprar aqui? Não, a compra era ontem. Inclusive eu tô de olho para comprar, mas foi muito rápido. Eu particularmente, aquela história que eu falo, no mundo ideal, cor-de-rosa, dos duendes e das fadas, eu queria ver a Lopes estressando esse ponto aqui, ó, 5,80, 5,90, batendo para essa média subir, mas não é assim que a banda toca. Às vezes é, às vezes não. Ok? Então, pedidos do YouTube, eu vou falar da Via Varejo, depois dos ativos fixos. Então, temos lá VVR3. A minha esposa na Bolsa de Valores teve uma nova sessão de alta. Né? Os fatos positivos vão acontecendo, ela vai no mercado e materializa. Eu concordo que ela está esticada, mas eu acho que logo a média vai romper os 6,16 e proteger essa região. E é isso, ó, se ela romper 7,35, ela faria um novo pivô. Simples assim. O candle de hoje é um enforcado, mas tá longe assim de ser um sinal de venda, de que ela perdeu força ou alguma coisa do tipo. Ok? Então o movimento é interessante, pessoal, aquilo que eu sempre explico para os alunos da imersão e falo para vocês do YouTube. A operação, ela é boa. Ela traz dinheiro, aí você compra as coisas, você compra roupa, dependendo do teu porte você troca de carro, ajuda a completar dinheiro para imóvel, viaja, vai para balada, vai comer, viaja com a família. Só que a operação ela é um detalhe, ela é momento. O importante é que você entenda as movimentações, as manobras, os desdobramentos, porque você pode conseguir repetir sozinho no futuro. É para isso que eu treino os meus alunos, para que eles sejam independentes, antagonistas, cabeças pensantes. Então tenta acompanhar o movimento, entender os desdobramentos. Né? Por exemplo, eu acompanhei a alta da Gerdau, da Magazine Luiza, que poderia, a minha operação poderia ter sido nela, uma das ações que estavam no radar quando eu fiz aquela operação com Gerdau. Então acompanhe os movimentos de alta, que isso é muito importante, ou de queda. Como é que o mercado trabalha preço versus média, impacto do volume, impacto de fatos relevantes. Isso é muito mais importante do que a operação em si. Porque ela te traz um conhecimento que é perene, ele é para sempre. Então, sempre tenham isso em mente. E aí, falando de ativos fixos, Petro Vale Bancos. A Petrobras fez o que ela tinha que fazer. O movimento para mim era plenamente esperado. Não só porque o petróleo estava indicando que ia corrigir, mas pelo fato, Petrobras não dispara longe de média. Então ela fez o que ela tinha que fazer. Fechou o gap, tocou a média. Então esse gap a gente muda ele de cor ou apaga. Ele não é gap aberto mais, correto? Correto? Então, a partir de então, ela tem um espaço maior para repicar. Vale salientar que ela fechou acima dessa LTA. A LTB foi perdida? Não. Se for um dia e ela reagir em 1 ou 2 pregões, não. Então, é um ativo chato de operar, mas que nesses níveis tem algum sentido pensar em compra. Lá em cima, não. E a Vale arrastando, pessoal. Qual que é a nossa técnica para Vale? Eu marco a mínima. Por exemplo, hoje eu tinha marcado a mínima 52,25. Fechou abaixo, nem ameaçou. Mantenho amanhã. Qual que é a mínima? 52,79. Só estopa se fechar abaixo. Dá 0,5% ali de tolerância e vai seguindo. Quem está comprado vai seguindo na compra. Apesar de ser algo secundário, nós temos uma máxima aqui a 53,10. O fato de fechar cravado tal é interessante. Ok? Aí nós temos Banco do Brasil. O Banco do Brasil, se eu tivesse vendido aqui em cima, eu teria realizado lucro ontem, porque tocou aqui a região de 51,25, e é isso. Agora, existe um sinal de fundo, mas somente um fechamento acima de 52,39 confirmaria esse sinal e, preferencialmente, ó,
Aqui 52,25 consequentemente fecharia, e esse ponto é 52,53, de preferência acima de 52,50, 52,53, porque eu deixaria esse fundo para trás. Aí nós temos Bradesco. Bradesco também cumpriu o objetivo de quem vendeu aqui. Não é uma venda para você surfar, é uma venda de guerrilha. Vende aqui, perde R$ 39,40 para recomprar aqui nos 38. Então, ela perdeu a LTA, né? Só que por 2 sessões deixou sombra inferior e fechou sobre a média. E tem uma luta aí para formar um fundo. Qual que seria o ponto de clímax? 38,13, porque ela deixaria esse ponto para trás, consequentemente as médias e também a LTA. Né? No caso de Tube, já existe um sinal um pouco mais interessante. Por quê? Nós temos um arame, apesar do movimento anterior ser curtíssimo. E a mínima de hoje um pouquinho mais alta, quer dizer, e a média também respeitada. Para quem compra, por exemplo, recentemente, o stop é abaixo de 36,12, você tem stop curto, né? E o fato de ter fechado, que sejam 2 centavos acima de 36,48, mostra alguma força. Então, por exemplo, um setup, a máxima de hoje, 36,65, rompeu, eu acho que seria um setup de entradas, poderia de repente deixar um candle de 30 minutos fechar acima desse patamar. Só para não ser, sabe aquela história de bate e volta? Deixar consolidar um pouco. Ver que o movimento é mais firme, que tem volume. Pode ali abrir um livro de ofertas. Ver quem que está dominante ali, compra ou venda. Eu ensino muito isso aos alunos e montar uma posição. E aí temos aqui o dólar. O dólar faz o que tem que fazer. Ele bateu 3,7, 3,6500, né? Foi 3 pontinhos abaixo. Faz um repique até o fundo anterior, 3,777. Né? Rompeu de leve essa linha de retorno. Acima de 3,777, hoje bateu 3,776, ele teria como alvo aqui o gap. Aqui 3,806,500. Né? Ou senão essa média vai descendo e vai pressionar os preços em níveis mais baixos do que um teste da mesma nesse patamar, que contemplaria 3.820. Então, se ela começar a penetrar essa região, eu diria que 3.800 é bem previsível até o fechamento desse gap e tal, mas essa média vai descer, na minha opinião. Eu não vejo, por exemplo, uma oportunidade de compra no dólar nesse momento, porque tem um fundo formado, tem, mas não é um movimento que me passa confiança. E aí, para a gente finalizar os estudos, BOVA11. BOVA11 faz uma correção de aproximação entre médias e preços. Esse dia era manjado que ia corrigir, né, pessoal? Dia 11. Eu tenho uma estrela cadente aí, no dia seguinte fecha dentro da banda, né? Então, qual seria o alvo da correção? Bem, nós temos aqui 96,89 como um ponto forte, nós temos 98,89, 98,71, nós temos aqui o fechamento do gap 98,48, é suporte número 1, número 2, número 3, nós temos a média de 21 e essa LTA. Então são 5 pontos possíveis, né, de busca. Agora hoje, volume mais alto, né, então teria aquela história do algo novo, né, algo novo para acelerar a queda ou para inflexionar, né. E no caso do Ibov, também no dia 11 era muito claro aqui que haveria uma correção. Aí percebam que a média está subindo, logo ela deve tocar aqui no 102,620. Percebam que hoje tocou a retração de 50% de FIBA entre o último fundo e o último topo. E é um candle de indecisão, né? Será que vai tocar essa média, essa LTA por inércia? É uma hipótese. Né? E aí a média de 21 subiria e encontraria os preços junto com a LTA? É uma possibilidade. Né? Então não tem motivo para o mercado cair, só que ele está no momento de arrefecimento, naquele momento da maturação, depois de um movimento esticado. E, para finalizarmos, nós temos o mini índice, o INQ19. Lembrando que ontem houve vencimento de opções, né? Então nós temos aqui a LTA, hoje tocou retração de 50%, né?
de Fibonacci entre o último fundo e o último topo. Um volume muito alto e 3 candles aqui com sombras inferiores, né? Então existe algum sinal de equilíbrio. Lembrando que 103,545 é um ponto muito forte de suporte, né? Hoje a mínima foi 53,780. E a média subindo aqui, o mercado deve definir, ter um sinal mais claro entre amanhã e quinta-feira, na minha opinião. E para finalizarmos, nós temos o IN Q19. O caminhão desceu a ladeira, desceu. Não existe uma quebra de paradigma, tipo um topo, a quebra dos topos e fundos descendentes, né? Não existe isso ainda. Fica com uma cara de rompimento falso do 103,965, só que a tendência é claramente de baixa e essa alta no final aconteceu sem volume, deixando o cenário enigmático e desafiador. O que a gente pode dizer é que, se perder 103,790, teria como alvo 103,290. E a média de 21, uma vez rompida, traria o famoso algo novo. Ok? Então é isso aí, pessoal. Se inscreva para assistir o evento Hangout da quinta-feira. Quinta não tem radar. Se inscreva na pré-lista da imersão para quem tem interesse. Você garante sua participação e preço de primeiro lote. Quem quiser ter contato comigo no período da manhã, toptraders.com.br, nome e e-mail. Nosso robozinho coloca teu e-mail na base, já recebe a partir do pregão seguinte. E a galera que está chegando no canal, se inscreva, veja, seja bem-vindo à Bolsa, principalmente os iniciantes, que é o nosso treinamento gratuito. Entre com o pé direito na Bolsa de Valores, pode ser um passo importante na renda variável para quem está chegando agora. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo. Ademais, você é bem-vindo na área de comentários, virou ali praticamente um fórum, uma comunidade, ali nós trocamos ideias e aprendemos e crescemos juntos. Um grande abraço a todos, bons estudos, nos vemos amanhã no Radar, se Deus quiser. Meu muito obrigado, pessoal, valeu!